Meus irmãos, muito bom dia e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã, especialmente para abordar um tema como este de missões. Antes de falarmos sobre algum dado, alguma estatística, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Vamos ouvir ou ler o texto que o Senhor separou para nós nessa manhã. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Vamos ficar sobre os pés. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevada já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele ficou mudo. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Antes de você fechar a sua Bíblia, vamos ver para quem Jesus estava dirigindo esse discurso. Volte uma página, versículo de número 14 do capítulo 21. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: hosana ao filho de Davi, indignaram e perguntaram-lhe: ouça o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca leste que da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Senhor, venha falar ao nosso coração, aliás, como o Senhor já está falando. Nos abençoe nessa comunicação da Tua Palavra, que o Senhor fale de uma maneira poderosa, esclarecedora, edificante ao coração da Tua igreja nessa manhã, no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se quiser ficar com a sua Bíblia aberta no capítulo 22 de Mateus, seria bom. Note bem que quando Jesus estava pregando Mateus capítulo 22, ele estava dirigindo essa mensagem a um grupo específico. Antes, ele estava pregando para o povo. E é interessante notar que ele estava pregando no templo. Poucas vezes na Bíblia você vê Jesus pregando no templo, especialmente em 2 dias consecutivos. Geralmente ele pregava ao ar livre, nas esquinas, nas aldeias, e na maioria dos sábados ele pregava nas sinagogas. Entretanto, é muito difícil você ver na Bíblia
ele pregando no templo. Uma das razões é que do templo reunia-se a maior parte dos religiosos mais ortodoxos, aqueles que levantariam contra o seu ministério. E você percebe pelos últimos 2 textos que nós lemos, que quando ele estava pregando para o povo, ele foi arguido por 2 vezes pelos anciãos, pelos escribas. Você note bem que ele foi arguido não pelo povo, mas pelas classes religiosas da ocasião. Então o capítulo 22 de Mateus é um texto, é uma mensagem dirigida a essas classes religiosas. É óbvio que nós podemos tirar para nós, subtrair para o nosso coração uma mensagem atual, mas no pé da letra, na exegese teológica, esse texto foi dirigido àquele grupo. Antes de começarmos a falar sobre Mateus capítulo 22, eu queria falar um pouquinho sobre Minas Gerais. Depois nós vamos nos ater no conteúdo do texto. Primeiro, nós trabalhamos já há 12 anos na frente de um departamento de missões ali na Convenção Batista, a quem os senhores já estão filiados, se não me falha a memória. E antes nós chegamos a pastorear 14 anos 2 igrejas, a última 11 anos e meio, depois fui trabalhar na convenção, onde estou há 12 anos. Recentemente abrimos uma igreja, tem uma faixa de uns 4 meses. Hoje estamos com um grupo pequeno, ali no bairro Boa Vista. Estamos reacendendo esse trabalho missionário. E nesses 12 anos nós aprendemos algumas coisas acerca de missões no mundo, no Brasil e especialmente de Minas Gerais. Do mundo eu tenho só informações, apesar de ter viajado já para fora, a gente possui estatísticas. Do Brasil, a gente possui também informações mais acertadas, mais estreitas. E de Minas Gerais, nós temos uma gama maior dessas informações. Eu queria dizer para os irmãos que dos 27 estados da federação, nós estamos em 17º lugar em número de evangélicos. Isso para nós é uma perda e também uma vergonha. O 3º estado mais importante da federação e o 2º estado em arrecadação para o país, nós estamos em 17º lugar em número de crentes. Nós perdemos para Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e vai daí afora. Nós somos hoje cerca de 19.200.000 habitantes só em Minas Gerais. Quase 20 milhões de habitantes. Temos, segundo o IBGE, cerca de 3,5 milhões de evangélicos. Isso significa que de 19 milhões você tirar 3,5 milhões, nós ficamos com uma porcentagem considerável. Mais de 15 milhões se declaram católicos em nosso estado. Haja visto que os nossos interiores, os interiores de Minas, são os mais tradicionais do
dos estados do Brasil. Nós perdemos em intensidade religiosa só para o norte do país. Minas não vai bem, como dizem. E outra coisa, hoje, quando se fala em missões, nós não estamos preocupados só em ganhar almas. O que acontecia na década de 60, de 80, de 90. Hoje os missiólogos, os grandes evangelistas, hoje os grandes pregadores, teólogos também, estão muito preocupados com a qualidade de evangelho. Então nós queremos conversões de pessoas, mas conversão genuína. Acha-se no nosso meio essa frase que foi criada muito provavelmente na década de 90. A igreja evangélica, ela incha. Isso é fruto de uma análise de que há um know-how hoje atrás do título de evangelho. A mídia hoje fala de evangelhos. Eu me converti em julho de 81. Sou filho de Alaninha. Éramos aproximadamente uns 400 membros naquela ocasião. Eu congregava numa congregação de Laminha, no bairro Cidade Nova, que não passávamos de 15 pessoas. Era uma dificuldade tremenda de ganhar uma alma. A discriminação e até a perseguição era considerável. Hoje Minas Gerais, ela carece de um trabalho, de um esforço muito grande frente a essa posição que ela está entre os outros estados. E o pior, precisamos de pregar o evangelho genuíno. É muito lindo que os irmãos estão fazendo, conforme o irmão disse aqui, um trabalho durante aos sábados. É claro, irmãos, que nós precisamos, eu falo de uma maneira geral, generalizada, de um esforço maior, sem precedentes no nosso estado. Os interiores de Minas, e eu conheço bem, viajo constantemente, sul, zona da mata, leste de Minas, você desce para o Vale do Aço, estende até Governador Valadares, Vale de Jequitinhonha, começa ali, Diamantina, e também do outro lado, Teófilo Otoni, descendo a 381, você desce o Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, você andando pela 040, então, a gente depara com cidades de 20, 30, 50, 70, 80 mil habitantes, com igrejas pequenas que não representam 1% da população da cidade. Geralmente, quando eu vou em alguma cidade do interior, em alguma igreja, falar de missões ou de um outro tema, eu pergunto: escuta, quantos habitantes vocês são aqui? Ah, pastor, nós somos 80 mil. Quantos crentes aproximadamente? Ah, pastor, nós temos aqui uns 2 mil crentes, juntando a igreja X, Y, Z, etc. Grande parte das nossas cidades não possuem 2% de evangélicos. Se você unir todos os municípios da Zona da Mata, eu não tenho número de município na cabeça,
mas é mais de 90 municípios. Não dá 2,5% de evangélicos. O sul de Minas está na mesma proporção. Você desce, indo para Varginha, Três Corações, Caxambu, etc. Você depara com aquelas igrejas e psicologicamente você imagina que a cidade já está evangelizada. Não está. Minas Gerais está muito triste. Li recentemente a respeito de estatísticas de presença de homossexuais no nosso estado. Só na Grande Belo Horizonte, o número de homens e de mulheres que se declaram homossexuais chega a quase a 8%. Belo Horizonte, nós somos 2.400.000. Agora, já a Grande Belo Horizonte é constituída de Ibirité, Lagoa Santa, Raposos, Nova Lima, etc., essas cidades adjacentes aqui, nós somos mais de 5 milhões, quase 5.500.000 habitantes. Só a Grande Belo Horizonte. 8% dessa população, quase, são homossexuais. E isso cresce numa velocidade de se estranhar. Urge nós pregarmos o Evangelho com muito mais ousadia do que nós pregávamos na década de 70 e na década de 80. É triste saber isso. Eu vou às vezes em interiores, como eu disse, pregar em algumas igrejas. Quando dá 7, 8 horas da noite, há algumas cidades, elas parecem cidades fantasma, porque eles todos recolhem em casa muito cedo. A luz é aquela luz amarelada, fica aquela penumbra na cidade. Os jovens não têm entretenimento, sociabilidade noturna não existe entre eles. Bate aquele espírito de angústia e de vazio nessas cidades nossas. Uma coisa do inferno, especialmente nas mais pobres. E como servo de Deus, luz de Deus, quando a gente penetra em cidades como estas que eu estou expondo, a gente sente angústia na alma de ver a situação do povo mineiro. E para dizer a verdade para vocês, existe uma África dentro de Minas Gerais, saindo parte do Jequitinhonha e avançando no extremo norte do estado. Recentemente, 2 pessoas me procuraram dizendo: pastor, eu conheço lugares aonde não há um evangelho. Falam por aí de mal distribuição de renda no país. O que isso significa? O grande capital é manipulado pelas grandes capitais, as grandes indústrias, os grandes hospitais, as enormes faculdades concentram-se nas grandes capitais. Todo o conforto, tecnologia, nós temos nas grandes capitais, como Belo Horizonte, Uberlândia,
Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares. Mas existe a má distribuição do Evangelho também. Você sai hoje às 19h30, você vai ver dentro do ônibus, ou até mesmo em carros, em veículos, nas esquinas onde há alguma igreja evangélica, um número crescente de pessoas indo até as suas igrejas. Mas nos interiores são aqueles gatos pingados. Minas está doente. E outra coisa, cresce soberbamente o uso de entorpecente entre essas cidades pobres. A prostituição é um veículo de satisfação de alma, especialmente para as adolescentes do interior. E alguns interiores, por R$5, você tem um adolescente nas mãos. Nós temos que ter paixão por essa gente. Inclusive, o vosso mestre, o nosso mestre, diz o texto, que ele ia, preste atenção, de cidades em cidades e de aldeias em aldeias. Ele não só anunciava o Evangelho nas grandes metrópoles, como ele ia também nos seus interiores. Precisamos de orar pelos interiores de Minas. É óbvio que nunca vamos parar de evangelizar a capital. Belo Horizonte também é doente. Apesar de todo esse luxo que nós temos, uma gama enorme de entretenimento, de shopping, de pizzarias, teatro, shows, etc, etc, etc. O nosso povo está sendo consumido pelo vazio de alma. Nunca em toda a história da humanidade, nenhum século passado, houve consumo tão exagerado de psicotrópicos, remédios contra a depressão e doenças paralelas. Belo Horizonte está um caos no sentido espiritual. E não se esqueça daquilo que eu disse. Nós queremos que as nossas igrejas cresçam, mas com saúde espiritual. Não precisamos de métodos do mundo dentro das nossas igrejas, de copiar coisas lá de fora, princípios lá de fora. Mas voltando para a parábola, um determinado rei, ele quis fazer o casamento do seu filho. Note que o artigo está no singular, do seu filho, querendo o texto dizer com isso que era o único filho que ele possuía. E ele então mandou convite, muito provavelmente para as pessoas mais chegadas. O texto não diz isso, isso é uma hipótese das pessoas mais chegadas, porque essa era a cultura da antiguidade. E mandou o convite, distribuiu, etc. Depois que o casamento já estava preparado, as coisas estabelecidas, o versículo de número 3 diz:
enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. O que me intriga aqui é o não desse grupo. Eles não estavam sendo convidados ou chamados para uma festa de esquina, de um bairro pobre, mas eles estavam sendo honrados para participarem de uma celebração no Palácio Real, com a sua alteza, a pessoa mais importante do reino. O imperador. Mas eles não quiseram ir à festa. Está bem explícito aqui o motivo. Eles não quiseram ir por vontade de não ir. Não havia uma justificativa plausível, como por exemplo: Senhor Rei, Sua Alteza, a ponte que liga para Nicha até o palácio desabou numa tempestade e não há como ninguém ir ao palácio. Não havia nenhuma justificativa dessa natureza. Eles não quiseram ir por vontade própria, querer, desejo. E é horrível você ter que ir ou fazer alguma coisa quando o seu ser, o seu coração, a sua alma não pede. Aqui é óbvio que eles deviam de terem desejo de ir. O convite, como eu já disse, era um dos mais chiques. Mas o rei, não se dando por vencido, no versículo 4 diz assim: enviou ainda muitos servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. O rei, então, ele pega um segundo grupo de servos, não mandou aquela primeira classe, mandou um outro grupo, quem sabe de patente maior, e com uma mensagem mais urgente. O rei disse assim: digam a eles que o boi e o cevado já foram abatidos, a mesa está posta, tudo está pronto, que venham para as bodas. Isso significa que a festa não ia acontecer. Na verdade, ela já estava, num certo sentido, já até acontecendo. A mesa já estava posta. Mas a resposta deles foi cruel, indecente, imoral, perversa. No versículo de número 5 diz: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Não deram a mínima para o convite, não obstante ser da realeza. Priorizaram o campo, o dinheiro, preferiram as coisas pertencentes a eles mesmos. Materialismo, as coisas do mundo. Não posso, eu tenho que ir ao campo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, por isso não posso ir na festa. E a situação piorou quando alguns convidados maltrataram os servos do rei,
chegando ao extremo de assassinar alguns deles. Os servos do rei, eles não tinham ido ali cobrar um imposto, lançar uma nova lei. Não. Muito provavelmente com roupas que representavam a realeza, eles foram com uma face brilhante chamar a comunidade para a festa do século. A cena muda. É claro que na altura do campeonato, o rei já estava envergonhado. A família já estava exposta. Imagine os senhores a reação do filho do rei frente a essas respostas. Que frustração para a sua realeza, para o palácio. No versículo de número 7, o rei muda-se de semblante. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Que coisa triste. No dia do casamento do primogênito e do unigênito do rei, ele tem que tomar tal decisão de enviar uma tropa para exterminar homens e para incendiar cidades no dia do casamento. Não sei se você já participou de alguma festa, fosse um aniversário, uma boda de prata, de ouro, um casamento, em que aconteceu uma briga, um desentendimento, alguma coisa, que você pensou assim: melhor eu não tivesse vindo. Eu já passei por decepção em festa. Talvez você já tenha ouvido falar: melhor que não tivesse acontecido. E aqui o rei então manda exterminar. E olha só, ele manda não matar todos os convidados. O pecado deles não chegou a tal grau de precisar de uma sentença de morte, mas ele mandou matar os assassinos dos seus servos, porque a lei da ocasião assim dizia: aquele que mata será morto. Livro de Números, escrito por Moisés. Mas o rei tinha que mostrar que tinha domínio da situação. O último versículo que eu li, que é o 8, então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O rei reúne todos os seus servos. Ele era o cabeça, o responsável, o administrador da festa. Ele reúne os servos e disse assim, em poucas palavras, resumidamente: na verdade, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos, não eram merecedores. Ele descobre isso, infelizmente, num dia de festa. O rei então tem que tomar uma decisão. Afinal de contas, era o casamento do seu filho e tinha de acontecer. No versículo de número 10, ou melhor, 9, ele diz assim: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quando encontrados. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Olha o que aquele homem fez.
Ele agora não tem um grupo seleto de convidados, escolhidos, apontados a Deus, mas chegados ao palácio. Não. Para resolver o dilema, ele ordena aos seus servos a fazer o seguinte: vão para as esquinas do reino, para as encruzilhadas, convidem todos os que passarem. Convidem todos os que passarem. Então aqueles homens saíram a galopes, cada um numa esquina, passava um rico: a sua alteza convida-te para o casamento do seu filho. Passava um pobre, faziam a mesma coisa. E passava uma pessoa saudável, passava uma pessoa doente. Não havia critérios para participar daquela festa. Era qualquer um, fosse bom, fosse mau, não importava. O que tinha que haver era convidados. Assim então, a sala ficou repleta de convidados. Muitos valorizaram, sentiram-se honrados, aproveitaram a oportunidade, quem sabe até para conhecer os interiores do palácio real. A honra de estar na sala principal do palácio, junto ao seu rei. Como era de praxe, o rei era a última pessoa a entrar no recinto. Todos se levantavam, punham-se de pé, encurvavam-se perante a sua alteza, mostrando honradez e submissão. No versículo de número 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele ficou mudo. Quando o rei entra, já disse para os senhores, a sala está repleta, tudo bem, conseguiu resolver o problema, sanou o problema. Ele entra e passa uma olhadela, dá uma olhadela em todos que estavam no recinto. E é interessante que ele consegue observar, no meio de tantos, quantos eu não sei, um homem vestido diferentemente das demais pessoas. Existia um certo costume em algumas tribos da Palestina. O costume era este: quando o pai ia casar o seu filho, ele pendurava do lado interno da casa, ao lado da porta, túnicas de vários tamanhos e do mesmo tecido. A pessoa entrava e pegava no cabide aquela túnica, e aquela túnica servia como sobreposto. Todos tinham que vestir aquela túnica, era costume deles lá. De tal maneira que todos ficavam uniformizados. Na festa, quando você olhava, todos estavam vestidos da mesma maneira. Isso significa o quê? Ou significava o quê? Que todos tinham o mesmo valor. Você podia ir com o seu vestido todo cheio de pérolas, mas tinha que se cobrir com aquela túnica, para tornar-se semelhante aos demais. Para o dono da casa, tanto rico quanto pobre tinha o mesmo valor. Estava debaixo do mesmo teto, ia comer o mesmo pão, ia beber o mesmo vinho. Não havia nenhuma diferença entre os convidados. Por isso, eles vestiam todos uma só espécie de veste. Quando Jesus, ou melhor, o rei entrou e viu aquele homem vestido diferente, ele perguntou até de uma forma amigável: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Concluo que eu disse ainda há pouco que não havia critérios.
mas havia sim, havia um. Todos tinham que estar vestidos com veste nupcial. Ele, como não tinha nenhuma justificativa, ficou calado. A veste estava tão acessível, tão fácil. Na verdade, ele queria participar da festa do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Não queria se igualar aos demais. Queria ser ele mesmo, o diferente. Mais uma vez, uma frustração na festa. Publicamente, a sua Alteza diz: amarrai-o de pés e mãos, como se fosse um agente muito perigoso da sociedade. Tal crime, ou tal patamar de crime, tal é a sentença. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, de relance, nesta parábola, Jesus fala sobre o inferno. Começa numa festa, termina no inferno. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. É claro que arrancaram de lá aquele indivíduo, ele saiu muito envergonhado, sentenciado. Aquilo era um ultraje. Isso não significa, em hipótese alguma, que alguém entrará no reino de Deus fora dos padrões. Jesus só monta essa parábola, que é um caso imaginado, para falar de verdades. O texto é muito claro em dizer que todos nós damos já uma interpretação espiritual. Todos nós teremos que entrar no portal da glória, vestidos e lavados no sangue do Cordeiro, vestes limpas. Em dois sentidos. Sentido número 1, você aceitou a Cristo, regenerou-se. Sentido número 2, você conservou-se limpo. A salvação não é somente um mérito após você levantar sua mão e aceitar o Cristo de Deus, mas é você manter-se íntegro e limpo. Jesus disse em João que a árvore que não produz fruto, apesar de ser árvore, ou melhor, o ramo, né, é arrancado e tirado fora, apesar de estar ligado na árvore. Termino dizendo que isso tem dois sentidos, essa parábola. Sentido número 1, Jesus estava dizendo para os religiosos que estavam arguindo, que estavam questionando por que ele fazia aquilo, com que autoridade ele fazia, que ele mandasse as crianças parar de adorá-lo e de louvá-lo, etc. Jesus monta essa parábola dizendo o seguinte: no passado, Deus enviou profetas chamando a nação de Israel para celebrá-lo. Na verdade, a relação de Israel com Deus não devia de ser uma relação de servos e senhor. Não. Devia de ser uma relação de filhos com pai. Muito diferente. E não uma relação de obediência a mandamentos, mas uma relação de amor aos princípios desse pai. Eu não peco porque a Bíblia manda não pecar. É diferente. Eu não peco porque a natureza de Deus em mim não me dá nenhum prazer de pecar. Na verdade,
Deus chamou Israel para celebrar. Ontem estava lendo o Deuteronômio. Moisés disse para Israel: eu pergunto e vocês me respondem: qual nação que tem juízos mais fiéis e íntegros do que os nossos? Qual Deus deu leis tão justas como as nossas? Na verdade, Deus queria que Israel celebrasse, vivesse em festa. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará o Senhor na luz da sua casa. Festa a Deus, celebração ao Senhor. Celebrar. Agora, para nós, tirando agora a ideia de Israel, o que essa parábola diz para nós? O rei é Deus, o filho é Jesus Cristo. Assim como o rei na parábola passava por desamores, frustrações, o nosso Deus passa pelas mesmas questões. Não pensam os senhores que Ele está sentado no céu, rindo de um canto a outro dos lábios, mas Ele sofre também com a situação nossa. Sem falar em outros problemas que Ele sofreu quando houve a grande rebelião dos céus. Então, Deus está preparando uma grande festa, e que, por incrível que pareça, ela tem início, mas não tem fim. A relação nossa, sua, com Deus no céu, será uma relação festiva. A Bíblia fala de alegria e gozo. Nós viveremos perpetuamente num estado de alegria fenomenal. Ao rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Na verdade, nossa natureza será transformada. Nenhum só pensamento mal subirá à sua mente. O seu corpo será transformado. Como disse Paulo em Coríntios, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá de mortalidade. Nenhum pecado, nem mal, nem uma lágrima. Tudo é festa na presença dele. A nós nos cabem dois papéis aqui na palavra. Papel número 1. Nós estamos indo para essa festa. Nós temos um grande convite de 66 livros. Nunca vi um convite com tantas palavras. Temos um grande convite. Estamos rumo a essa cidade. A nossa esperança não morre no Bonfim, no Parque da Colina, no Cemitério da Paz, ou outro cemitério qualquer. A esperança do crente vai além da sepultura. Nós confiamos e pregamos nos anais da nossa história teológica que existe uma vida, como alguém cantou, além das estrelas. E para confirmar isso, Jesus disse:
eu vou e vou para vos preparar um lugar. Então, papel número 1, nós estamos assim. Papel número 2, somos os servos que devem ir para as esquinas. Vão então para as esquinas, porque a nação que Deus chamou no passado, Israel, fez, irmãos, o que esses convidados fizeram com o rei. Aqueles servos do rei mortos significam os profetas do Velho Testamento, que Israel maltratava, matava. Em João 1, se não me engano, versículo 12, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, não quiseram. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu termino a minha palavra dizendo: você deve caminhar para esse país, mas você deve ir para as esquinas dos hospitais, leprosários, sanatórios, creches, casa em casa, em todos os lugares, aonde as metrópoles e os interiores carecem. Digo mais, as igrejas evangélicas, elas são frutos de obra missionária. O nosso país, ele não nasceu como os países da Europa, já protestantes. Nós nascemos aqui no Brasil sob a bandeira do catolicismo, especialmente regidos pelos jesuítas. O Brasil, quando descoberto, era habitado por tribos indígenas e cada um cultuava o seu Deus, especialmente o sol. Então vieram missionários da Austrália, vieram missionários norte-americanos, especialmente norte-americanos, vieram da Ásia, de outros países, não me lembro mais, evangelizar o Brasil. Nós somos uma igreja fruto de trabalho missionário, e o que o Brasil menos ama é missões. Nessa virada do século, estamos aprendendo a teologia da prosperidade. Amar os granitos até o teto do apartamento, as limousines, os grandes vestidos, as grandes roupas, as grandes marcas, as grifes. Estamos aprendendo a amar aquilo que a Bíblia nunca nos ordenou que amássemos. As grandes profissões e aí por fora. Hoje é singular alguém que ame almas, que inclusive chore por elas, lamente por elas. E faça campanhas na terra. Não vejo no outdoor, um programa de televisão, uma campanha desses programas, irmãos, grandes campanhas de ganharem almas. O Brasil perdeu o foco da geração de 70 e de 80, que era ganhar almas, crescimento, enriquecimento, e assim, eram, irmãos, coisas naturais. Era estudar e trabalhar e Deus abençoar. Hoje precisamos de meter a mão no bolso e doar e tirar, porque muitos norte-americanos e europeus morreram na pátria brasileira para pregar o Evangelho. Na semana passada, eu estava pregando na minha igreja quando um
eu morava em Congonhas do Campo, indo aqui pela 040, quando uma senhora evangélica começou a pregar o evangelho em Congonhas, eles fechavam a igreja dela e apedrejavam aquela mulher. Hoje ele é convertido. Isso não está, irmãos, nas histórias do nosso país, porque não importava os tabloides da época, as autoridades da época. Sangue derramado em terra brasileira para que o evangelho chegasse até você. Há um grande convite, há um grande convite. Vá para as esquinas e chame o povo, não para uma religião, mas para uma festa, para uma celebração. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Nós te agradecemos por esta manhã e pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Oramos pedindo ajuda, socorro. O mesmo amor que Tu tens por almas, derrama no nosso coração. Por favor, Deus, ajuda-nos e cura-nos de maneira tal que amemos o nosso próximo tanto quanto a nós mesmos. Ajuda-nos a pensar na situação de Minas Gerais, do nosso interior, do nosso país. Senhor, coloque em nossos lábios uma mensagem nova e um ardor na nossa alma que nos incomode a pregar o Evangelho. Em nome de Jesus.